Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a este canal Onda do Despertar. Eu sou Simone Chiavoloni e hoje estarei trazendo para vocês o segundo capítulo do Livrinho Azul, o livro escrito por Coni Mendes. Este livro ele não foi editado e publicado aqui no Brasil, mas eu tenho uma tradução livre, uma tradução doméstica e estarei realizando a leitura aqui para vocês e comentando sobre esta leitura. No capítulo anterior, no capítulo 1, nós falamos bastante sobre as leis universais que regem o nosso universo e o que nós pensamos, nós manifestamos. Se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, eu recomendo para vocês lerem o livro Kybalion, que traz aí os 7 princípios, as 7 leis universais. Então, é muito bom que você possa se aprofundar. Se o seu desejo for esse, aprofunde através desta leitura. Coni Mendes, ela traz a metafísica de uma forma mais prática, de uma forma mais simples e que tenha fácil entendimento a todos. Então, caso você não queira se aprofundar no assunto, mas você queira aprender sobre a metafísica, continue acompanhando este canal que estarei disponibilizando os 6 capítulos que são deste livro. É um livro muito pequeno, mas ele é grande em sabedoria. Então hoje nós vamos para o capítulo 2, que é a mecânica do pensamento. Durante todo o dia e toda a noite, estamos pensando em uma infinidade de coisas diferentes, uma espécie de filme cinematográfico constante, embora desconectado, passa por nossa mente. Entre tantas ideias diferentes, paramos para contemplar, examinar ou estudar algumas mais do que outras. Por quê? Porque eles estimularam nosso sentimento. Esses pensamentos produziram em nós um sentimento de medo ou antipatia, de simpatia ou pena, um sentimento de gostar ou não gostar, não importa. O fato é que, por causa desse sentimento, a ideia nos interessa, nós a revisamos depois, talvez a discutamos com alguém. Isso é meditar. E o que é meditado desta maneira passa para o subconsciente e fica registrado lá. Uma vez que uma ideia é registrada no subconsciente, ela se torna um reflexo, uma reflexão. Você sabe que quando o médico bate com um objeto em seu joelho, a sua perna pula. Eles tocaram em um ponto sensível e você reagiu, certo? Da mesma forma, toda vez que algo acontece em sua vida relacionado a uma das ideias que estão gravadas no seu subconsciente, a reflexão reage de maneira exata como foi gravado. Você adota uma atitude de acordo com o sentimento original que sentiu quando pensou nessa ideia pela primeira vez. Nós, metafísicos, chamamos isso de conceito, isto é, uma crença, uma convicção. O subconsciente, ele não distingue, ele não decide nada, não dá sua opinião nem para si, nem por si só. Ele não tem o poder para protestar, nem tem vontade própria. A sua única função é reagir, colocando sob comando a reflexão que foi dada. O subconsciente é, nesse sentido, um gravador, um registrador, uma secretária eletrônica que nunca descansa e nem falha. Ele também não tem um senso de humor. O subconsciente não sabe quando uma ordem foi dada em tom de brincadeira ou se foi a sério. Então, se você falar que o seu nariz está um pouco saliente e se você, para fazer os outros rirem, adota uma brincadeira de chamar assim, meu nariz de batata recheada, para fazer as pessoas rirem, por exemplo, como o subconsciente é um servo exato que não tem senso de humor,
Ele só sabe obedecer incondicionalmente. Tentará, por todos os meios, cumprir a ordem que as suas palavras e seus sentimentos lhe deram. E você verá o seu nariz cada vez mais parecido com o de uma batata recheada. A palavra metafísica quer dizer além do físico, ou seja, a ciência que estuda e trata tudo que é invisível aos sentidos físicos. Dá a você a razão de ser tudo que não compreendemos, de tudo que é misterioso e é precioso, como você verá ao ler este pequeno livro. Agora você verá. Você se lembra da primeira vez que ouviu a palavra resfriado ser mencionada? Você não se lembra, não é? Você era muito pequeno. A palavra foi dita por pessoas mais velhas. Você foi ensinado a ter medo desta palavra. A força de repetir a palavra resfriado, as pessoas mais velhas instruíram você a não molhar os pés, não pegar uma corrente de ar, não se aproximar de alguém que estava resfriada, etc, etc, etc. Tudo isso foi registrado em seu subconsciente e formou um reflexo. Você nunca teve que se lembrar dos avisos das pessoas mais velhas. O estrago estava feito. A partir de então, seu subconsciente lhe deu um resfriado toda vez que você pegou uma corrente de ar, toda vez que seus pés ficaram molhados, toda vez que você chegou perto de alguém com resfriado, ou que há uma epidemia de gripe ou resfriado aí no ar. Por causa do que você ouviu de pessoas mais velhas dizerem, por causa do que você leu nos jornais, revistas e anúncios no jornal, na televisão, no rádio e, sobretudo, porque você ignora a verdade metafísica da vida. Você aceitou essas ideias errôneas e elas se tornaram reflexos que agem sem sua premeditação, de uma forma automática e que são a causa de todos os males que o afligem no quadro de sua vida. Você tem uma carga gigantesca de ideias de outras pessoas que afetam todos os departamentos de sua vida, de seu corpo, sua alma e sua mente. Observe que se você não tivesse aceitado, se pelo direito de seu livre-arbítrio lhe dá de escolher, aceitar e rejeitar, você não teria aceitado o negativo. Não há germe ou vírus ou poder no mundo que poderia ter atacado ou convencido seu subconsciente a agir de outra forma que não aquela que você lhe deu. Sua vontade negativa ou positiva é o ímã que atrai para você os germes, sejam as circunstâncias adversas ou as boas. Como já dizemos, sua atitude negativa ou positiva em relação aos fatos determina os efeitos para você. O próximo capítulo vai ser a forma infalível. Então, só para a gente concluir a leitura do dia de hoje, estamos falando sobre as nossas escolhas, sobre as crenças que foram embutidas em nosso subconsciente, em nossa mente, em nossa vida. Quantas e quantas situações já aconteceram que você tem reflexos de algo que você já sentiu algum dia por ter ouvido alguma pessoa te aconselhar ou te indicar ou porque embutiu aquele pensamento dentro da sua mente, dentro da sua vida. E a partir de então, você começou a agir de acordo com esses pensamentos, com esses reflexos. Então fica aqui mais este capítulo para você poder refletir, que na próxima leitura já estarei trazendo a fórmula infalível que vai fazer com que você consiga atravessar, eliminar, desbloquear muitas crenças que existem dentro do seu subconsciente. Gratidão a todos, um ótimo dia
para cada um de vocês.